O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander e hoje, segunda-feira, a gente começa corrigindo sua refeição. Você que tem dúvidas sobre o que vai comer, sobre a qualidade da sua refeição, você está no lugar certo e fique à vontade para fazer o seu comentário, para fazer sua pergunta, porque aqui é o momento da gente esclarecer todos esses problemas que você vem enfrentando na alimentação, desde o terrorismo que fazem com você, até na mensagem de comer tudo um pouco, que é uma das piores coisas que existe no câncer também. Então, seja bem-vindo, Josué, seja bem-vinda, Cristina. Esse aqui é um espaço para você também participar ao vivo comigo. Se você colocar eu quero, a gente divide essa live e aí você faz a sua pergunta diretamente para mim, sem ter a necessidade de ficar comentando. E você que está assistindo gravado, né? Esse conteúdo fica gravado. Depois no final coloca para mim o que você aprendeu nesse dia, nesse momento que eu trouxe informações para vocês. Então vamos direto ao ponto. Eu vou trazer as refeições que vocês me trouxeram. Foram dezenas de refeições que eu vou fazer o comentário, então vamos lá. Olha que interessante, tem bastante informação. Normalmente quem acompanha o meu conteúdo já sabe, se é a primeira vez, eu sempre falo desta refeição. Se outra refeição for parecida, eu não repito a informação que eu acabei de trazer para você, tá bom? Então, se eu falar aqui sobre o café, em outra refeição apareceu o café, eu já fiz o comentário sobre o que eu queria sobre o café. Então aqui eu tenho, por exemplo, café com pouco açúcar, um ovo na manteiga, abacate, melão e um pedaço de bolo recheado, né? Deixa eu ver se era tudo isso mesmo que a pessoa colocou, só para ver se eu não perdi alguma coisa, porque o Instagram não permite que a gente leia tudo. Infelizmente, mas bolo recheado de abacaxi. Então, vamos lá compartilhar e eu vou comentar. Primeiro ponto fundamental, o Brasil é o maior produtor mundial de café. Nós temos hábito de tomar café há dezenas de anos, provavelmente o seu tataravô tomava café, o seu avô tomava café, o seu bisavô tomava café, o seu pai toma café. E não se sinta culpado por tomar café. O café não é vilão no câncer, você não precisa se livrar dessa bebida para chegar na remissão, tá bom? Então, é permitido o consumo do café. O ponto especial que eu quero destacar é o seguinte: quando se fala de adoçar o café, seja com mel, açúcar ou adoçante, nenhuma das três substâncias é necessária para que seu corpo funcione bem. Eu sempre destaco que se alguém consumisse uma colher de sopa de açúcar no dia, isso não seria o prejuízo para o paciente. A questão é o excesso. Então, quando a pessoa fala pouco açúcar, eu não sei quanto que é esse pouco, mas eu vou colocar qual que seria a dose. Uma colher de sopa no dia não seria prejudicial, lembrando que suco já tem açúcar, mesmo não sendo adoçado. Lembrando que bolo já tem bastante açúcar, que bolo já tem bastante aditivo alimentar, que bolo muitas vezes é feito com uma gordura de má qualidade, como margarina, como óleo de soja. Então eu começo a perceber nesse café da manhã uma quantidade talvez maior de carboidrato do que aquilo que é necessário. Um ovo na manteiga, quando se fala de ovo de galinha ou ovo de codorna, são bem-vindos. Se eu falo na manteiga, eu gosto de destacar que a manteiga boa tem apenas 2 ingredientes, manteiga extraordinária tem apenas 2 ingredientes. É claro que a manteiga, mesmo aquela com corante natural de urucum, é infinitamente melhor do que margarina, que é uma gordura de péssima qualidade, mesmo que se fosse a Becel, tá bom? Existe um marketing grande e resultado muito pequeno. A pessoa come abacate, come melão. Eu vejo nesse café da manhã muito carboidrato. É o açúcar, é o abacate, é o melão, é o pedaço de bolo recheado. Eu vejo muito carboidrato neste café da manhã, uma quantidade muito grande de carboidrato. Então,
vamos avançando para outra refeição. Lembrando que não é proibido comer fruta, mas quando começa a se ver muita fruta, é abacate, é melão, é banana, é goiaba, começa a me chamar a atenção nesse sentido. Vamos para outro café da manhã. Tem bastante refeição aqui para a gente comentar. Vamos ver se eu consigo ler tudo, né? Eu vou ler antes e aí depois eu vou fixar. Suco, abacaxi, couve, maçã, gengibre, mais pão de queijo, mais café com leite, grão de pólen e torradas. Então deixa eu fixar aqui. Eu acho que o final não vai aparecer. Apareceu quase tudo. Olha que legal. Suco, primeiro ponto, né? É proibido tomar suco? Não, mas a gente sempre tem que lembrar que quando eu consumo a fruta, a presença da fibra dela, ela atrapalha a absorção dos açúcares da própria fruta. Esse suco de abacaxi com couve, maçã e gengibre me parece mais um modismo da internet do que algo realmente positivo para a saúde, porque a pessoa começa a misturar um monte de coisa porque ouviu falar que é bom e não necessariamente é bom. Ela poderia comer essas frutas separadas, poderia comer o gengibre, que é interessante para evitar enjoo para quem está fazendo quimioterapia, mas me parece mais uma modinha da internet, uma combinação da internet e não necessariamente aquilo que a pessoa gosta. Essa é a impressão que eu tenho inicialmente. Pão de queijo bom é aquele que quando você assa de manhã, no final do dia ele não fica duro. Esse ponto é importante. E café com leite também pode ser misturado. Existe uma dose especial que a gente fala de café com leite, porque a presença do cálcio e cafeína, uma substância interfere na outra. Então a cafeína atrapalha o cálcio de ser absorvido. Grão de pólen, algumas pessoas têm alergia, não necessariamente precisa consumir grão de pólen. E torrada, a melhor que tem, não é essas compradas de supermercado, não. É do pão dormido. Você pega o pão francês, ele ficou duro, você corta, você faz a torrada. O pão francês dos farináceos que nós compramos no supermercado ou na padaria, ele tem a qualidade muito melhor do que pão de forma, do que biscoito de água e sal, biscoito de polvilho, bolacha recheada e daí vai. É o besterol, bolo pronto e assim por diante. Besterol que não acaba mais. Deixa eu pegar aqui outra refeição. Vamos lá, tem bastante refeição aqui. Vamos ver se eu consigo falar o máximo possível hoje. Bom dia, Rita. Como é que você está, querida? Tudo bem? Deixa eu pegar aqui outra refeição. Vamos lá. Opa, cadê você? Achei. Variadas, né? Manteiga, queijo, ovos, requeijão e geleia. Eu vejo aqui nesse café da manhã a manteiga, que a gente já comentou. Queijo é permitido, seja o queijo prato, queijo mussarela. Só não é indicado para quem faz tratamento queijo que tenha fungo. O que é o fungo, Alexander? Queijo brie, queijo camembert, queijo roquefort ou outro queijo com fungo. Porque o próprio protocolo do AC Camargo mostra, a gente tem um queijo com fungo, eu tenho a possibilidade de crescimento maior de bactérias, mais chance de intoxicação alimentar. Ovo de galinha é bem-vindo, contanto que a clara e a gema estejam duras para evitar intoxicação alimentar. Salmonella é uma delas. Eu sei que muitas pessoas vão falar que a vida inteira comeram ovo gemada, né? Ovo mexido, a gema e a clara não estavam duras e não tiveram nada, mas eu não posso colocar em risco a vida de alguém que está fazendo quimioterapia. Eu tenho que sempre trazer segurança para essa pessoa, eu tenho que trazer informação para essa pessoa. Se mesmo ela fazendo quimio, ela vai comer a gemada, vai comer a gema mole, aí não cabe a mim, isso é uma responsabilidade da pessoa com a vida dela. A minha é de trazer informação de que ovo cru, não que a pessoa come cru, né, mas a gema mole ou a clara mole, se esse ovo estiver contaminado por essa bactéria chamada salmonella, a semana de quimioterapia dela foi interrompida. 1 semana sem químio, 2 sem químio, 3 sem químio, 4 sem químio, é espaço para o câncer crescer. Então, tudo que eu puder fazer para prevenir situações adversas como essa, eu vou fazer. Então, eu não indico ovo cru, ovo gemada, a clara mole, não indico.
boa parte dos requeijões não são de boa qualidade, né? A gente tem que sempre prestar atenção nos ingredientes. Quanto menor a lista de ingredientes do requeijão, mais interessante. Se tiver escrito amido no requeijão também não é interessante, porque não deveria nem se chamar requeijão. E geleia, de forma geral, a qualidade das geleias são ruins, essas que nós compramos no supermercado, tá bom? Você vê também, de novo, né, bastante carboidrato, bastante não, né, peço até desculpa, mas a geleia como carboidrato, o restante mais gordura e proteína. Não sei a quantidade, né, mas seria interessante ter uma fruta aqui, muito mais interessante do que a própria geleia, se a pessoa gosta desse sabor doce de manhã. Vamos lá, tem mais refeição, quero ajudar o maior número de pessoas possível. Então eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido agora para que eu possa ajudar mais pessoas. Aqui é um almoço, né? Arroz branco e macarrão. Acho que tem mais coisa, deixa eu puxar aqui. Arroz branco e macarrão. Arroz branco e macarrão e feijão. Incrível ele não ter mostrado tudo. Arroz branco, macarrão e feijão. Não sei se essa pessoa é vegetariana. Se fosse, precisaríamos mudar bastante essa refeição com alimentos proteicos mais ricos, que de forma geral são muito pobres, né? Feijão, ervilha, lentilha, são muito pobres em proteína em relação à carne. Arroz branco é a opção, não precisa ficar comendo arroz integral. Eu sempre falo, mas tem que comer arroz integral. Ninguém tem que comer arroz integral, tem que comer arroz branco. Primeira pergunta que a gente precisa fazer é, você ama esse alimento? Normalmente as pessoas, os brasileiros, amam arroz branco, então eu ofereceria para ele arroz branco. Eu sei que muita gente vai falar, porque não pode comer arroz. Você não pode ficar comendo porcaria, né? De lasanha pronta, de pizza pronta e todo final de semana come. O arroz é o vilão agora? Nunca foi. Tem até uma coisa bacana do arroz, que quando você cozinha ele e você guarda para comer à noite, ele forma uma substância chamada amido resistente. Esse amido resistente, ele é mais interessante para as bactérias boas do seu intestino do que quando você come ele na hora. É um dado bacana. Tem gente vendendo a ideia que emagrece. Besteira, viu? Arroz também não precisamos exagerar. Vai comer arroz e vai emagrecer. Não vai. Ele não vai te deixar gordo, mas também não é porque você está comendo ele que vai emagrecer. Então, um arroz branco, ou até mesmo integral, que você guardasse na geladeira, né, de você ter esse resfriamento, ele traz essa vantagem de ter mais amido resistente, que é uma substância positiva para as bactérias intestinais. A gente tem, de cada célula que você tem no seu corpo, a gente tem 10 bactérias. Então a gente brinca, né, que a gente é uma parte gente e 10 partes bactéria. Tem alguns trabalhos falando sobre isso. Então a gente tem muito mais bactéria no nosso corpo do que, em especial no intestino, claro, muito mais bactéria no nosso corpo do que célula nossa, né? Então é muito importante prestar atenção na qualidade das bactérias intestinais, e o arroz branco que ficou resfriado até de um dia para o outro, até a noite, ele tem qualidade interessante para as bactérias intestinais, para ser um alimento para essas bactérias do intestino, né? Sempre trazendo novidades aqui para vocês, então vamos lá para outra refeição. Então, vamos lá, tem mais informação. Maria Catarina desejando bom dia, querida. Vamos aqui, mais refeição, tem bastante coisa, pessoal, preciso falar mais rápido. Posso tomar chá de capim santo? Não recomendo. Qual chá que eu recomendo? Camomila, erva cidreira, hortelã, esses de caixinha, então são interessantes. Então, vamos aqui para outra refeição. Deixa eu pegar. Esse aqui eu adorei. Até colocou o emoji dos olhinhos apaixonados. Eu amo asa de frango. Eu, Alexander, como asa de frango? Eu não amo, mas vamos entrar no universo dessa pessoa e respeitar o que ela está fazendo. Eu amo asa de frango. Então, eu achei sensacional esse coraçãozinho, esse olhinho, porque assim, uma das coisas mais importantes na alimentação, e é esquecida durante o tratamento do câncer, né, em especial do câncer, acho que é uma
um torpor coletivo, uma amnésia coletiva, não sei o que acontece. A pessoa teve câncer e esquece de ter prazer na alimentação. É muito comum. Às vezes, quando ele entra aqui no meu perfil, ele se desliga desse besterol que é divulgado nas redes sociais, que você não pode isso e aquilo. Tanto que eu quero exterminar o terrorismo alimentar, porque ele é um dos caras que impede você de chegar na cura, tá? Terrorismo alimentar e comer de tudo um pouco impede você de chegar na cura. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Mas antes de falar aqui sobre a asa do frango, a pessoa ama. Então, poxa, coma mais vezes a asa do frango, porque o amor é fundamental na sua vida e na alimentação. É muito sofrido o tratamento. Sofrido, eu não gosto de falar essa palavra. Muito dolorido o tratamento, muito cansativo o tratamento. Então, coma, poxa, aproveite isso, né, que você ama a asa do frango. Vai ser muito importante para a sua vida e para a sua saúde, tá bom? E o que eu desejo falar aqui sobre o terrorismo? O terrorismo a função dele é clara, é matar você. O que um terrorista faz? Você ouve falar que no seu bairro tem um terrorista, o que você sente? Medo. Por quê? Porque ele pode tirar a sua vida. A alimentação é a mesma coisa. Existem terroristas falando que carne de boi, de que o leite, o açúcar e o trigo, você tem que eliminar, porque se você não eliminar, você vai morrer. Ou seja, é um terrorismo desnecessário. Com o seu nutricionista é possível dosar a quantidade de carne, de trigo, de leite e açúcar para você consumir sem avançar o câncer, por sinal até reduzindo o câncer, como eu faço com meus pacientes. E esse é o primeiro problema que o paciente com câncer enfrenta, é o terrorismo. Primeiro, sem ordem de importância. Aí existe o outro lado, que é o cara que foi condenado à morte. Vamos supor que ele esteja nos Estados Unidos, no estado do Texas, e se ele for condenado à morte, ele pode comer de tudo um pouco. Dane-se o que ele vai comer, não interessa o que ele vai comer. Ele vai morrer hoje à noite, não interessa. Se ele está comendo biscoito de polvilho, bolacha recheada, se ele está tomando açafrão, se ele está comendo linhaça, não interessa esse de tudo um pouco. Se ele come um pouco de fruta, de verdura. Porque esse cara, vamos voltar agora para a realidade do nosso paciente com câncer, que come de tudo um pouco, ele engorda. Paciente que come um pouquinho de fruta, de verdura, de legume e que está comendo biscoito de polvilho, bolacha recheada, bolacha de água e sal, lasanha, que está comendo um pouquinho de cada coisa, vou comer um pouquinho de presunto, um pouquinho de presuntado, o corpo dele se desequilibra tanto que ele engorda, e esse engordar é o principal alimento do câncer. Por isso que eu falo que comer de tudo um pouco mata você, alimenta a célula do câncer. Por quê, Alexandre? Porque 100 milhões de brasileiros estão acima do peso. Não é um brasileiro, não são 10. São 100 milhões de brasileiros, de acordo com o Ministério da Saúde e demais pesquisas realizadas no Brasil, estão acima do peso. Essa pessoa acima do peso alimenta o câncer. Isso já é comprovado. Mais de 13 tipos de câncer estão associados ao excesso de peso. Então eu não posso estimular alguém a comer de tudo um pouco. Ele precisa comer mais de alguns alimentos e menos de outros. Em especial, menos de carboidrato. Nada de low carb ou cetogênico, nem entrei nisso. É reduzir esse excesso de carboidrato, como a gente vê muitas vezes em cafés da manhã aqui. Lotado de carboidrato o café. Tá bom? Então, deixa eu puxar outra refeição aqui. Tem bastante refeição. Muito legal isso, viu? Fico feliz, pessoal. Vamos ver se eu consigo publicar tudo. Ontem almocei churrasco, farofa, saí da dieta, acho que comi sobremesa. Eu sou um grande entusiasta do churrasco, estou mais ocupado se você está comendo açafrão do que você está comendo churrasco, porque o açafrão pode interferir na sua coagulação sanguínea, pode aumentar a irritação gástrica e pode também interferir na absorção de quimioterápico. Churrasco não faz nada disso. Não estou falando para a pessoa comer churrasco todo dia, mas vamos olhar a realidade do brasileiro? Que brasileiro come churrasco todo dia? Mal e mal o brasileiro está comendo no final de semana. Então vamos parar com esse terrorismo com churrasco, porque não é a carne vermelha o vilão. O vilão é o terrorismo, são os excessos, tanto de comer de tudo um pouco, tanto faz o que você come, como de não comer nada. Então não vejo com maus olhos o comer churrasco, farofa de preferência mandioca, não aquela de milho. Milho, normalmente a farinha de milho tem mais agrotóxico,
carbofuran, glifosato, 2,4-D-fenoxiacético e diversos outros agrotóxicos desnecessários. E sobremesa, a pessoa está ali, pode comer uma fruta ou, quiçá, vou falar uma sobremesa que eu gosto, que é pudim. Qual o problema? Vai comer um momento ou outro, não tem esse apreço por terrorismo. Não tem apreço nenhum por terrorismo e por essa bandidagem que fica divulgando o medo para você ficar preso nas informações deles, tá bom? Então, deixa eu puxar aqui. Como diz, né, a mensagem principal é amor, não é esse terrorismo, não. Tá, legal. Esse aqui é bem interessante. Arroz refogado com cenoura, frango na mostarda e mel, farofa de banana. Farofa de banana, se eu pensar na mandioca, é bem legal. Ou fosse do pão também, poderia ser. Aqui arroz refogado, tudo bem, a gente comentou, pode ser com cenoura, pode ser com beterraba, pode ser com algum outro legume ou outra alimento que você queira colocar, né? Claro que a gente precisa analisar direitinho. Frango na mostarda e mel, talvez a pessoa tenha feito agora esse frango na mostarda e mel, mas tem um ponto especial da mostarda que eu quero divulgar para vocês, que eu acho que é importante. Normalmente mostarda, esse é o bandido, tem açafrão. Você pode olhar nos ingredientes, está escrito açafrão. E normalmente curry também tem açafrão. Então cuidado com açafrão, eu sempre falo isso. Eu preciso aumentar a sua chance de remissão, não diminuir. Para diminuir, tem um monte de coisa aí que as pessoas já estão fazendo. Não preciso nem eu falar. A internet ajuda bastante você a diminuir sua chance de chegar até a remissão. Não precisa nem da minha presença. A minha presença é para tentar ajudar pessoas a se livrar desse terrorismo e desse comer de tudo um pouco, que é uma besteira sem tamanho. Então, deixa eu puxar aqui mais. Pessoal, acho que foram quase 28 refeições que me colocaram aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar todas. Hoje eu não vou conseguir ficar até mais tarde, mas vamos lá. Sopa de legumes, bife, frango com arroz branco e salada, alface, tomate, rúcula, acredito que seja tudo isso. Então, em relação à salada, a gente sempre fala da higienização, que é importante não usar essa besteira de bicarbonato, não usar essa besteira de iodo. A higienização é feita com hipoclorito de sódio. Naqueles frascos de água sanitária que tiverem escritos permitido o uso fruta, verdura e legume. Coloca uma colher de sopa de hipoclorito para 1 litro de água, deixa submerso a fruta, verdura e legume. 20 minutos, jogou água fora, põe água nova para limpar e está pronto para ser consumido, inclusive o paciente que está fazendo tratamento quimioterápico. Eu sei que tem serviços de oncologia que falam para não consumir cru, mas muitas vezes ele fala porque ele não tem paciência de te explicar o que eu estou te falando aqui agora. Então, se você tiver essa paciência, esse cuidado, comente com o seu oncologista ou com a equipe de enfermagem qual foi o método de higienização que você utilizou, que eu acredito que eles vão ficar seguros sobre o consumo do alimento cru durante o seu tratamento. Tem alguns locais que até colocam, não pode comer fruta com casca. Por que eles colocam isso? Porque a fruta com casca, entende-se que você tenha que ter feito esse método de higienização que eu estou colocando. Se você come sem casca, ele vai entender que você tirou qualquer ovo de parasita e qualquer sujeira em volta. Mas se sua mão estiver suja e você não higienizou adequada, vai contaminar do mesmo jeito. Bife ou frango, né, que a pessoa colocou aqui, ou talvez ela quisesse colocar filé de frango. Carne de boi, não existe evidência científica que causa câncer. Frango não tem hormônio, eu sei que você já ouviu essa besteira, mas isso não tem respaldo científico, não tem respaldo dentro do universo do médico veterinário, não tem respaldo nas análises feitas em pesquisas. Então, tire esse medo. Eu sei que muitas pessoas vão falar, mas como é que ele consegue crescer tão rápido? Faz 103 anos que o ser humano ele tem um método de criação do frango para que ele engorde mais, desde escolha de matrizes melhores, de ração melhor, de água à vontade. Você passa na granja à noite pela estrada e você vê as luzes acesas porque elas estão comendo o dia todo. Então, existe uma metodologia, existe um preparo para que a gente consiga fazer isso com as galinhas. Sopa de legumes. A pessoa pode comer a sopa, né? O que é a sopa?
é o almoço com água. O que é a sopa? É o jantar com água. É claro que aqui eu não consigo falar a proporção que você vai consumir de carnes e dos outros alimentos, mas você pode também tomar sopa em vez do almoço, não é proibido não. Muitas vezes para algumas pessoas é até mais fácil para que ela possa ingerir esse alimento. E aí eu tenho aqui, vamos pegar, tem bastante refeição aqui, ó. Feijão, arroz. E vocês comem arroz por cima do feijão ou feijão por cima do arroz? Eu como que pode encher mais o prato. Para mim, tanto faz se é por cima, se é do lado. Eu não tenho preocupação com isso. Então, mas tem pessoas que gostam, né? Eu gosto só do arroz e depois o feijão por cima. Tem de tudo. Sobrecoxa, salada de batata, cenoura, chuchu cozido e farinha. Eu não sei do que era, mas vamos pensar. O ideal seria a farinha de mandioca, que seria mais interessante. Sobrecoxa é a mesma questão do frango, tire esse medo do frango, né? Não precisamos ter medo de frango, precisamos ter medo do terrorismo, porque terrorismo mata você. E medo do dane-se, né? Vou comer de tudo um pouco. Isso também é muito ruim. Uma pitada de pimenta. Quem pode comer pimenta, né? De forma geral, quem não tem hemorroida, quem não tem nem gastrite, quem não tem nenhum problema intestinal, enjoo. Existem pimentas que são mais fortes, outras menos. O Brasil, em especial no Nordeste, meus pais são nordestinos, minha mãe é baiana, gosta muito de pimenta. A gente precisa ver a dose dessa pimenta, a quantidade, ver as condições gastrointestinais desse paciente. De forma geral, não tenho conduta de proibir paciente de comer pimenta. Ainda mais que esse emoji com a linguinha de fora, né? Eu acredito que essa pessoa seja apaixonada. Então, isso é importante ser falado. Vamos pegar mais aqui, ó. Eu tô lendo aqui, por isso que eu tô em silêncio. Arroz parbolizado, feijão, salada, carne ou peixe. Primeira vez que coloca peixe, fico feliz aqui na presença do peixe. Peixe é um alimento positivo para a saúde. Limpa da sua mente de que peixe está contaminado. Quem está contaminado é a pessoa que fica comendo essas porcarias de industrializado. Tá? A pessoa não está contaminada por comer peixe. Ela não come peixe, mas ela come biscoito de água e sal. Ela não come peixe, mas come lasanha pronta. Ela não come peixe e compra essas pizzas porcarias por aí. Eu estou mais preocupado com esses carboidratos contaminados aí, com um monte de resíduo de agrotóxico, do que com peixe. Pode comer o peixe, não sendo cru, porque se a carne estiver crua, ela é de mais difícil digestão e eu preciso que você tenha boa digestão para absorver os nutrientes dessa carne, em especial os aminoácidos, que são substâncias que formam a proteína, e não tem nada de metal pesado para você ficar preocupado. Tá? Então, vamos ver aqui outra. Vou pegar aleatório aqui. Pipoca, pode? Pode, velho. Eu adoro pipoca, pode comer. Você não é proibido de comer pipoca, não. Tá bom? Então, vamos pegar outra. Vamos lá. Eu acho que é fígado. Está escrito firnado para quem está lendo ao vivo comigo, mas eu acho que é fígado. Fígado, arroz branco, couve, tomate, ovo cozido. Se a gema e a clara estiverem duras, a gente já conversou. Eu acho que é fígado. Se for fígado, ótimo, seja de boi ou de galinha, rico em vitamina B12, vitamina B9, rico em proteína e rico em ferro. É o alimento mais rico em ferro que nós temos na natureza. Então, alimento que, se bem cozido, é excelente para a saúde, é ótimo para que você possa combater a anemia, que é um problema que tira você do tratamento oncológico. Então, deixa eu pegar aqui outra refeição. Cará-açu, ela escreveu açucará. Cará-açu, pode? Pode. É o Oscar, né? É um peixe de rio. Se você fizer ele bem cozido, se ele não tiver cru, não vejo problema algum de você consumir, tá bom? Peixe é bem-vindo, eu sempre falo isso aqui nas redes sociais. Gostaria que a internet tivesse a mesma influência de colocar peixe na vida dos pacientes com câncer, como ela tem enfiado essa porcaria de açafrão e de ora pronobis na vida de vocês. Gostaria, aí a gente teria um papel extraordinário da internet nesse sentido. Café da manhã, café com leite eu já comentei, tapioca, tem uma observação especial que eu vou fazer.
queijo e ovos mexidos. Esse ovo pode ter queijo, pode ter o tomate, pode ter a salsinha, você que decide. A tapioca, de preferência, a tapioca seca, né? Aquela que não é hidratada. Por quê, Alexandre? Porque a hidratada, eles colocam mais porcaria dentro dela. Você pode ver lá que tem várias substâncias colocadas na tapioca hidratada, exatamente para ela se conservar hidratada fora da geladeira, porque a água aumenta a atividade bacteriana, isso aí a gente já conhece. Então, se você come uma tapioca seca, né, aquelas que não são hidratadas, legal. Se você compra hidratada, você está adicionando porcaria na sua alimentação. E claro que a gente também não pode levar tudo a ferro e fogo, não é porque você vai comer um momento ou outro aditivo que a sua vida acabou, mas se eu puder ao máximo desintoxicar a sua vida aqui, melhor, né? Quanto menos toxina tiver entrando no seu sangue, quanto menos aditivo alimentar, conservante, corante entrando no seu sangue, melhor para a sua vida, melhor para o seu futuro. Então, deixa eu pegar outra refeição. Arroz, feijão, carne, frango ou boi com pouco óleo, salada ou legumes. Toda vez que a pessoa escreve pouco óleo, eu já falo, tá fazendo coisa errada. Porque a quantidade de gordura, ela tem que ser maior do que você imagina, do que as redes sociais divulgam. Quem come pouca gordura, come muito carboidrato. Quem come pouca carne, come muito carboidrato. Qual a quantidade? Só consigo falar na consulta. Impossível saber o seu tratamento, a sua aceitação, a sua tolerância gástrica, o tipo de renda que você tem para comprar os alimentos, a sua preferência, para falar a quantidade que você vai consumir. Mas quando a pessoa coloca pouco, eu já falo, já está caminhando para comer muito carboidrato, e isso é ruim para a saúde. Vamos colocar aqui mais outra, esse aqui, ó. Vamos ver, ovo cozido, pão, café com leite, sem açúcar, fruta, né? É o café da manhã, acho que a pessoa está mostrando. Aí depois ela colocou o almoço, peixe cozido, fico feliz, né? Do peixe cozido ou moqueca de peixe. Por sinal, teve uma pesquisa que saiu agora sobre as melhores, os pratos típicos mais valorizados do mundo. O Brasil ficou com a picanha em segundo lugar. O Japão ganhou com o caré, que é um alimento típico deles lá, não sei se eu estou pronunciando certo, mas a picanha ficou com o segundo prático mais típico e saboroso do mundo. A moqueca também entrou, por isso que eu comentei do peixe cozido, que a moqueca é um peixe cozido de uma maneira especial, né? Um peixe ensopado, se é que eu posso usar esse termo aqui. O cozido na nutrição é quando você faz sem a presença de água. E o ensopado é quando você tem mais água. Então seria mais perto do peixe ensopado, a moqueca, que é um prato maravilhoso, na minha opinião, um dos mais saborosos que tem. E você que está com câncer pode consumir, não é proibido. Arroz, feijão, verdura, legume e carne, pode consumir, só tomando cuidado para não confundir legume com tubérculo e arroz, e tubérculo e raiz, desculpa. Então, quando a gente fala de legume, quem que é? Cenoura, abóbora, abobrinha, todos esses são legumes. Estou falando certo, até fiquei com medo de estar falando errado. Tubérculo e raiz é cará, inhame, batata, mandioca, mandioquinha. Esses caras são primos do arroz. Então, se a pessoa não come arroz, comeria esses no lugar. Seria uma forma de substituição. Muitas vezes a pessoa come arroz e fala que está comendo legume, mas na verdade ela está comendo mais carboidrato. Então ela está comendo arroz e batata e cará e inhame. Não que os dois não possam estar na mesma refeição, mas é importante que tenha um equilíbrio nessa quantidade. O símbolo da nutrição é uma balança, e a balança é o prato principal do nutricionista, que é o equilíbrio, buscar equilíbrio na sua alimentação. Tá bom? Deixa eu buscar aqui mais. Tainha é um peixe, pode comer, não é proibido. Deixa eu pegar outro aqui. Aqui era tainha, né? Acho que eu puxei no momento certo. A pessoa colocou tainha numa refeição e na outra colocou rainha assada, mas ela corrigiu, porque ela falou que o rainha que ele escreveu era tainha, como eu acabei de mostrar para vocês. Então, tainha assada, batata a vapor e salada com tomate. Legal, eu tô vendo as pessoas colocando mais peixe, né?
Quem sabe as pessoas que me acompanham na internet estão começando a se libertar do comer de tudo um pouco, que pode engordar você e alimentar o câncer, e do terrorismo alimentar. Quem sabe as pessoas que me acompanham comecem a ter mais vezes no mês a presença de peixe. Não consigo falar a quantidade de peixe nem a frequência, porque eu não conheço você, eu preciso avaliar individualmente para falar isso. Mas só da gente saber que você está colocando mais peixe nas refeições, eu estou mais feliz. Tá? Eu fico contente com isso. Aqui é legal. Café, já falamos. Pão, eu reforço, pão francês, nada de pão francês integral, nada de pão de forma, fuja de pão de forma, essas porcarias industrializadas. Margarina e café. Então, lembra do seguinte, seja margarina Becel, seja margarina de qualquer espécie, é péssima gordura, uma das piores gorduras feitas pelo homem, ótima para te causar infarto, ótima para causar você derrame e ótima para entupir as suas artérias e ótima para atrapalhar o controle da sua glicemia. Então, se você come margarina hoje, tira isso da sua vida. Eu não gosto de falar jogar fora, né? Mas tira isso da sua vida. Não. Ah, mas eu ponho no bolo. O bolo vai para onde? Para dentro da sua boca ou da sua família. Ah, eu ponho para fazer arroz só um pouquinho. É porcaria de pouquinho em pouquinho vira um pocão. Não preciso de muita porcaria para destruir a sua vida. Com pouquinha porcaria é possível destruir sua vida. Não precisa de muita. Né? A porcaria tem esse poder, que em pouquinha quantidade ela destrói você. Então fica longe de margarina. Ah, é Becel. Ah, eu não sei o que. Para com isso. Fica longe disso. Isso foi marketing lá atrás que já foi desmascarado e infelizmente tem muita gente ainda. Você vai no supermercado, você vê carrinho com margarina. Isso é o terror da alimentação. Arroz, feijão, salada e carne, a gente já comentou. E aí a pessoa come pão com margarina no café da manhã e eu acho que ela come pão com margarina à tarde. Então ela se arrebenta o café da manhã no sentido pior que existe e ela arrebenta o lanche da tarde com isso de novo. E eu nem sei se é pão de forma, porque se for pão de forma, aí pediu para arrebentar a saúde de uma vez só. Então fica longe desse besterol, por favor. Fique longe de margarina, não consuma essa porcaria de substância. Ela não substitui a manteiga, ela não tem os nutrientes essenciais que tem na manteiga, ela tem uma gordura péssima para a sua saúde, péssima para o seu tratamento. Isso que é gordura ruim. Quer pensar na gordura ruim? Pensa na margarina. Quer xingar alguém? Chama a pessoa de margarina. Não precisa falar palavrão. É só chamar a pessoa de margarina que ela vai se sentir a pior pessoa do mundo. Leite. Pode, existe o leite bom e ruim. Leite bom é o que faz queijo, que é o leite de garrafinha ou de saquinho. Então pode procurar que você acha. Na maioria das cidades, eu não posso falar todas, porque eu não conheço todas as cidades do Brasil. Né? Todos os municípios, desculpa. Cidade é diferente de município. Não conheço todos os municípios do Brasil. Mas você tem a possibilidade de tomar leite. Até mandar o coraçãozinho, porque provavelmente essa pessoa que mandou o coração tiraram o leite dela falando que causa câncer. Não tem evidência científica de que leite causa câncer. Se tivesse, eu tive câncer. Ia ser o primeiro a falar para você. Ia ser o primeiro a tirar da minha alimentação. Para que eu vou colocar a mão num escorpião e numa cobra? Sabendo, vão pensar que eu já tomei picada de cobra. Eu nunca tomei, tá? Mas quem tomou picada de cobra não vai enfiar a mão onde tem cobra de novo, né? Quem tomou picada de escorpião não vai enfiar a mão no escorpião. Então, tire esse medo de você de que leite de vencimento rápido, em menos de 15 dias, é ruim. Você pode consumir, não vejo problema de você consumir ele não. Se você não gosta, não precisa também, né? Não vamos forçar a amizade. E vamos lá, tem mais coisas aqui. A carne, né? A gente sempre fala, importante as pessoas consumirem. Feijão, arroz e galinha. Legal, galinha, frango, podem comer. Às vezes a pessoa fala galinha porque está se referindo a caipira. Não precisa comprar caipira, porque começaram já a demonizar tanto o frango e falar, ah não, agora se você come orgânica pode, caipira pode. As três podem, tá? As três são bem-vindas, são boas para a sua saúde. Vamos lá, vamos exorcizar esses demônios que estão jogando em cima de vocês.
De hoje, macarrão com carne moída, verdura crua, nem sempre como macarrão. Não é proibido macarrão. É a proporção de macarrão em relação à carne e gordura que a gente precisa focar. Carne moída, né, o boi ralado, eu acho maravilhoso. Sempre quando eu faço ele, eu deixo ele bem sequinho. Depois no final eu coloco sal, coloco tempero. Até uma dica para você. Coloque sal e tempero no final, que se você coloca antes, a carne fica muito úmida e não cozinha direito. Então, uma dica gastronômica aqui para você. Então, deixa eu tirar essa refeição e colocar mais uma. Lasanha, né? É proibido comer lasanha? Não, não é proibido comer lasanha. Aí eu faço em casa. Normalmente as receitas feitas em casa são ruins, do supermercado é pior ainda. Era preferível que você fizesse em casa, mas eu não proíbo as pessoas de forma alguma de comer lasanha. Apenas tem outras indicações. Acredito que seja uma rodela de batata doce, né? Que colocou uma rodela, quiabo refogado. Lasanha vai ter pouca proteína para essa pessoa. Então a refeição dessa pessoa vai ser mais inflamatória. Ah, mas tem verdura, tem batata, mesmo assim, porque eu preciso da carne e da gordura para reduzir essa inflamação, tá bom? Então, deixa eu puxar mais uma refeição aqui. Tapioca, café sem açúcar, meio abacate com aveia, suco de laranja sem açúcar. Um bandaréu de, nem sei se tem essa expressão, mas estou falando, um bandaréu de carboidrato. É tapioca. Abacate não é a fruta com mais carboidrato, mas tem. Aí ela não tem carboidrato, a pessoa soca a aveia ali dentro. Porque existe o modismo da aveia. É mais interessante você comer frutas diferentes, porque você vai ter vitaminas e minerais, do que ficar nesse mundinho da aveia, que mais me parece uma supervalorização da indústria do que realmente resultado prático. Se você come muita aveia, você também engorda, fica atento nisso. Suco de laranja não é proibido, principalmente sem açúcar. Mas será que essa pessoa toma todo dia suco? Um suco tem 3 laranjas, a pessoa está comendo uma quantidade grande de fruta de uma vez só. Se ela comesse espaçada essas frutas, seria mais interessante. Mas eu não trabalho com demonização de suco, apenas falo que não é necessário ficar tomando toda hora. Deixa eu puxar mais aqui. A Kátia, bom dia, querido. Bom dia, Kátia. Seja muito bem-vinda. Vamos lá. Várias frutas, uva, pitaia, mamão, não são proibidas de forma alguma. A única fruta proibida, quem me acompanha já sabe. Existe uma fruta proibida para todo ser humano na Terra, inclusive para o paciente com câncer que está mais debilitado. Vocês sabem o nome dessa fruta? Vamos ver se vocês acertam. Existe uma fruta proibida para todos os pacientes na Terra, para todos os seres humanos. Que fruta que é essa? Na verdade, duas, né? Vou colocar 2 frutas que são proibidas para você. 2 frutas que são proibidas para você, para todas as pessoas na Terra, né? 2 frutas. Quais são? Vamos ver se vocês acertam aqui. Eu vou precisar desligar daqui a pouquinho, vou responder essa mais uma e eu vou precisar ir embora, viu, pessoal? Vamos ver se vocês acertam. Qual fruta 2 frutas que são proibidas, né? Quais são essas frutas? Vocês acertam? Vamos ver se vocês comentam. E fortalecendo, a gente está chegando no final. Essa ideia das refeições não é para substituir a conduta do seu oncologista ou do nutricionista que está te acompanhando. É apenas para que você possa melhorar a qualidade da sua refeição. Qualidade. Tem quantidade, tem harmonia, tem adequação. São vários princípios que a gente segue na nutrição para poder cuidar de você. Eu estou olhando um apenas, que é a qualidade. E olha quanta informação a gente traz, né? Na consulta a gente consegue fazer mais. O pessoal acha que está tímido para escrever. Tem 2 frutas proibidas. A primeira é que você tem alergia. Eu já atendi paciente que tinha alergia a abacaxi. É comer abacaxi e caixão vela preta, vai morrer. Não pode. Se você tem alergia a alguma fruta, você não vai comer essa fruta. Eu coloco junto da alergia aquilo que você não gosta. Se você não gosta de manga, se você não gosta de banana, para que você vai comer? Você não vai, tem um monte de outros primos aí da banana e da manga que você pode comer. Então, se você tem alergia ou não gosta, não coma essa fruta. A segunda, que é muito importante, é noni. Noni é uma fruta da Indonésia que tem cheiro de queijo podre
e ela é tóxica para o seu fígado. Não consuma essa porcaria mesmo que alguém esteja falando para você comer. Isso é porcaria, isso é veneno para o seu fígado, não consuma essa fruta. Então são essas duas. Então vamos lá. Mais uma, né? Mais uma aqui para a gente colocar para vocês. Essa é legal, que reflete um hábito cultural do brasileiro. Frango assado, arroz, feijão e verduras. Não é verdura assada. Verduras com azeite doce, né? Eu acho que ela colocou por engano depois verduras assadas. É frango assado, tudo bem, arroz, feijão, verduras e azeite doce. O que é o azeite doce? Quem é do Nordeste conhece. É o azeite de dendê. Faz parte do hábito cultural, a pessoa gosta ali junto da preparação, colocar um pouquinho, também não vejo problema, tá bom? Então, a mensagem especial para você hoje era essa. Quero agradecer aqui a sua presença. Fica à vontade para compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que precisam e faço o convite para você fazer a inscrição que no dia 30 de janeiro começa nosso evento muito especial que é a Maratona Os Melhores Alimentos Durante o Câncer. Se você tem dúvida sobre alimentação durante o câncer, você não conhece os melhores alimentos, esse evento é um prato cheio, literalmente um prato cheio para você dar um passo a mais a favor da remissão, tá bom? Então, fica à vontade para fazer inscrição no link da bio. Se tiver dificuldade, me manda um direct e eu te aguardo no dia 30, que vai ser um evento fora do Instagram. As pessoas me veem no Instagram, veem no Facebook, veem no YouTube. Você só terá acesso a esse conteúdo por um link que eu vou mandar por e-mail. Por isso, fique atenta aos seus e-mails para que a gente possa se comunicar de uma maneira certeira, de uma maneira melhor. Combinado? E para quem assistiu gravado, eu sempre peço, você também que está ao vivo, sempre peço, depois que eu desligar o vídeo, eu gostaria muito de saber o que você aprendeu hoje, qual que foi, deixa no comentário do vídeo, que vai ficar gravado, qual foi o seu aprendizado hoje, porque quando a gente escreve, isso grava na sua alma, então lembra disso, às vezes você está aqui, aí daqui a pouco você faz uma coisa e esquece, mas se você para e escreve, isso fixa na sua alma e você adquire um novo hábito, que é o que eu desejo. Você se livrar dos maus hábitos e colocar bons hábitos aqui, visitando o meu perfil, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e a gente continua em contato aqui nas redes sociais. Obrigado pelos coraçõezinhos.